Olá, tudo bem com você? Animado para mais um dia de estudo da lição? Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Eu estou muito animada porque nós estamos estudando um livro maravilhoso, né? Uma carta de Paulo aos Efésios, né? E nós temos aprendido muito, não é verdade? Hoje é o terceiro dia que vamos estudar a lição e o Senhor tem falado muito. Eu acredito, porque eu já tenho tirado lições aqui importantíssimas. E a gente só está começando o trimestre, né, gente? Então nós vamos ficar aí 3 meses estudando o livro de Efésios. E assim, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito no meu coração e vai falar no seu também. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, nos ajude a compreender as tuas mensagens, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que seja revelado, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos ser usados pelo Senhor como um canal de bênção para outras pessoas. Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos praticar aquilo que temos aprendido. Nos ajude nessa caminhada aqui na terra, porque não é fácil viver nesse mundo pecaminoso, mas que nós possamos ser irrepreensíveis, inabaláveis diante das circunstâncias, diante das dificuldades que nos rodeiam, que nós possamos ter o nosso alvo, que Cristo, firmado na rocha, no nome de Jesus, Deus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Já está preparado aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Né? Nós sabemos o quanto é importante estudar a Bíblia com a lição e estudar a lição com a Bíblia, porque os dois se completam, não é verdade? E hoje não vai ser diferente, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, mais uma vez, né, nessa viagem que ele fez aí à cidade de Éfeso, né? E aqui, olha, o título de hoje do nosso estudo, Revolta no Anfiteatro. Né? Anfiteatro, gente, é um edifício, né? É um grande edifício. Ele é na forma circular ou oval. Antigamente era muito usado esse tipo de construção, né? Na Idade Romana ali, era muito comum ter esses anfiteatros, amém? Então, olha, revolta no anfiteatro. Né? Aconteceu uma revolta lá e nós vamos aprender, saber o que tem a ver com o nosso estudo, amém? E pede para você ler, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 21 e o capítulo 20, o verso 1. Eu vou ler para você e depois tem uma pergunta para você responder. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 21, diz assim: olha, Paulo envia Macedônia, Timóteo e Erasto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. É isso que está dizendo aqui no verso 19, né? No capítulo 19, verso 21. E agora no capítulo 20, verso 1, diz assim, o título é De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo, né, ele tinha uma vinda intensa de viagem, né? Ele saía de um lugar, ele ia para outro. Essa era a vida de Paulo, né, de um missionário. E pede para você responder: que lições podemos tirar dessa história? Que lições podemos tirar desta história? Você vai ler aí direitinho, né? Pode ler o capítulo 20 todo, o 19 também, para você aprofundar, né, nessa viagem de Paulo aí, nesses ensinamentos que ele tem para nós. O testemunho de Paulo na grande e sofisticada Éfeso foi tão eficaz que impactou um importante motor econômico da cidade: o turismo focado no grande templo de Diana. Olha só a pregação dele, né? A estadia dele ali movimentou a cidade. O templo era uma magnífica estrutura composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, feitos de mármore de Paros, um mármore branco puro, muito
muito valorizado para esculturas. 36 desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro, conferindo ao templo sua reputação como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Gente, não dá nem para imaginar, né, como que seria esse local aí, esse templo, né, que os efésios adoravam aí essa deusa. Com receio de que a retórica anti-idolatria de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, o Ourives, levou seus companheiros artesãos a um frenesi. O que significa essa palavra frenesi, gente? É agitação, viu? Muitas vezes a gente depara com palavras que nós não conhecemos o significado. Então a gente precisa aprender, né? E olhar lá no dicionário. E é tão bom a gente aprender palavras novas, né? É muito importante. Quando eu era pequena, sempre que eu tinha dúvida de alguma palavra, eu perguntava para meu pai. Falava, pai, o que significa tal palavra? E ele falava assim, vai pegar o Aurélio. O Aurélio é o dicionário, né, da língua portuguesa. E hoje eu sei que ele falava isso, não é porque ele queria, ele não sabia o significado da palavra, ele falava, vai procurar o Aurélio. E era uma forma de me incentivar, né, a aprender a manusear ali o dicionário, e eu cresci com esse hábito. Então, sempre que eu tenho dúvida em alguma palavra, eu vou lá no dicionário e procuro saber qual o seu significado. Então, Demétrio, o Ourives, levou seus companheiros artesãos a um frenesi, a uma agitação, eles ficaram agitados, né? Uma multidão agitada se deslocou rapidamente do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25.000 pessoas. Nossa, ele era enorme, né? Olha o número de pessoas que cabia. Ali, durante 2 horas, clamaram, grande é a Diana dos Efésios. Depois que a multidão foi dispersada pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os crentes e deixou Éfeso. Por que será que Paulo deixou, né? Nós vamos aprender aí, na hora que a gente lê toda a história, todo o contexto, nós vamos entender melhor, né? Por que Paulo de Lídia deixou a cidade. No fim da 3ª viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava o apóstolo? O que estava deixando Paulo preocupado? Você vai saber lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 38. Aí você precisa de fazer um estudo com calma, detalhado, né? Para você entender o que Paulo estava ficando preocupado. Com o quê, né? Uma possível cronologia do relacionamento de Paulo com os Éfeso pode ser descrita na ordem a seguir. Todas as datas são depois de Cristo. Aí tem aqui, ó, ano 52, a primeira e breve visita de Paulo a Éfeso, anos 53 a 56, o ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso. Ele escreveu 1 Coríntios, próximo ao fim de sua estadia ali. Ano 57. Enquanto esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. Ano 62, Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Olha só, né? Então, do ano aí, ó, 52, 10 anos, né? Paulo teve uma relação ali muito próxima com esse povo, com essa cidade. E aqui diz assim, gente, no rodapé. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestrar com lágrimas cada um de vocês, disse Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 31. Olha só, muito forte esse versículo, né? Durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas cada um de vocês, disse Paulo. E aí vem a pergunta, uma excelente pergunta para a gente refletir. A respeito de que você acha que Paulo advertiria nossa igreja hoje e por quê? Por que será que Paulo, né, faria uma advertência na nossa igreja hoje? E por que ele faria? São perguntas para a gente refletir, para a gente discutir na classe, né?
É muito boa essa pergunta para a gente deixar ali para as pessoas falarem o que elas pensam, o que elas acham. Amém? Tem aprendido com esse livro? Já deu assim para entender o que Paulo queria dizer para os Efésios? Já tá dando? Nossa, a gente só tá começando, gente. Tem muita coisa para vir ainda. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigada por você assistir meu vídeo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Deixa um comentário para mim. Deixa onde você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz de saber. Deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom. E aí, quando as pessoas procurarem pelo estudo da lição da Escola Sabatina, o meu vídeo vai aparecer. Que Deus te abençoe. Um abraço carinhoso para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.